tem esse início, fica perdido. Pô, o que é uma função reversa? Né? Como que eu testo um componente, um resistor? Né? Como que eu vejo um capacitor em curto ali? Então, existem alguns passo a passo para a gente começar a análise, né, os conceitos em placa. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui um caminho mais fácil. Se vocês se determinarem, né, que quiser realmente consertar a placa e estudar o que eu for passar aqui, todo mundo aqui é capaz e vai conseguir. Né? Como o Cristiano falou, eu vou reforçar aqui também, 90% dos consertos a gente consegue consertar com equipamentos básicos, exatamente o que tem aqui, ó, uma fonte de alimentação boa, né, uma estação de retrabalho boa, intermediária boa, né, um ferro com uma ponta mais precisa e um microscópio. Tem alguns concertos, né, os outros 10%, que precisa de um osciloscópio ou uma ferramenta um pouco mais avançada, mas perde-se muito tempo para fazer um concerto desse. Cara, ficar um dia para achar um defeito numa placa, você deixou de tocar 20 telas, né? E tempo é dinheiro. E como eu disse, 90% dos concertos a gente faz com ferramentas como essa daqui da bancada. Não são tão ferramentas tão simples, né? Como a gente usa para concertos iniciantes. A gente precisa de ferramentas um pouquinho mais, uma qualidade um pouco melhor, porque vai facilitar no serviço, né? No nosso dia a dia. Vamos lá então. Ó, o primeiro passo, né, para vocês começarem no Repare em Placa, pessoal, é vocês dominarem os conceitos básicos. Você tem que estar 100% ali dominando os conceitos básicos, né? Conceitos e concertos básicos também, né? Como desmontagem, montagem, né? Troca de periféricos, encaixados, soldados, telas, baterias, conectores, câmeras, enfim. Tem que dominar isso aí. Você não vai querer fazer uma análise se você não entende como que faz uma desmontagem correta, né? Isso é o básico. Ter alguma experiência na bancada trará mais segurança para você avançar, né? O foco, determinação e principalmente estudo é o que te faz diferente da concorrência e te leva ao sucesso. Segunda parte, é muito importante também, tá? A gente não consegue consertar placa se não tem um conhecimento básico de eletrônica. Quem aqui tem o conhecimento básico de eletrônica, levanta a mão, por gentileza. Ó, nem a metade. Tá? Se vocês não correrem atrás e atrás de entender a eletrônica, básico, pessoal, é o básico. Você não precisa ser um expert em eletrônica, não, como eu estou dizendo ali. É o básico, entender o que é tensão, corrente e resistência. Né? Para começar a testar os componentes, saber nomenclatura, entender como testa, como mede. Tá? Então isso é muito importante, nomenclatura, simbologia, suas funções e como testá-los. Tá? Isso não significa que você precise ser um expert em eletrônica, mas para iniciar os reparos, né, um degrau por vez, com constância, e você chega no topo. Né? Então é assim que a gente tem que seguir, entender a eletrônica básica, tá? Estudem, tem muitos cursos bons de eletrônica. Hoje em dia, pessoal, às vezes você não precisa nem pagar um curso de eletrônica. Você não precisa fazer um curso técnico de eletrônica, 1 ano, lá 2 anos. Né? Vai no YouTube, entende esses conceitos aí, né? Para você medir, começar a medir. Trocar um conector, você não precisa montar o aparelho inteiro para ver se está carregando. Você troca um conectorzinho, se você tem um leve entendimento de eletrônica, você já vai medir fora ali da placa. Né? Fora da placa, fora do aparelho, você não precisa montar, ganha tempo. Né? Ó, entendendo um pouco a eletrônica, vem essa outra ferramenta que é fundamental, né? É essencial, o multímetro. Porque você vai entender um pouquinho da eletrônica e vai precisar da ferramenta para você fazer as aferições, as medições, né? Quanto mais você entende os componentes, mais você vai conseguir explorar o multímetro, né? A medição é uma regra para levar para a vida do técnico. Você vai sempre medir, o resto da sua vida você vai medir. Você não vai achar defeito nenhum
se você não medir. Então, o multímetro e a fonte de alimentação são dois equipamentos fundamentais. Né? Como a gente vai consertar se a gente não tem a certeza do defeito? Vai ficar na tentativa e erro? Né? Não pode, a gente tem que medir, achar o problema e depois consertar. O conserto vem por último. Primeiro a gente acha o defeito e depois a gente conserta. Olha lá. É necessário conhecer as principais grandezas, escalas e valores. Né? Entender o que é tensão, corrente e resistência. É o início da coisa. Para cada componente, cada defeito, usamos métodos diferentes de teste, que vêm através de tensão, corrente e resistência. Deixa eu voltar aqui. Opa. Vamos lá, fonte de alimentação. A fonte de alimentação tem um papel fundamental nas análises. É ela que nos dá o caminho do defeito. É ela que nos mostra por onde começar e nos ajuda a setorizar o problema. Né? É através do consumo que ela apresenta que iremos seguir os testes e medições. O primeiro passo, como alguns professores falaram aqui, é ligar na fonte. E realmente a fonte ela vai te direcionar. Né? Consumo baixo, por onde eu vou? Consumo intermediário, por onde eu vou? Né? A gente tem que entender cada consumo e ter aquele caminho. Então, se você não entende a fonte, o consumo que ela vai apresentar, né? A amperagem que ela vai apresentar ali, você vai ficar travado. Você vai falar, pô, e aí? Do consumo baixo, 80 mA, para onde eu vou? Né? Você só vai entender o que é curto, todo mundo sabe, né? Que vai levar a corrente ao infinito ali. Mas os consumos que nos dão o caminho. Olha lá. Ela que vai mostrar o consumo baixo travado antes e após power. Consumo travado antes e após power. Consumo alto antes ou após power. E curto antes ou após power. Então, se a gente entender isso aqui, a gente consegue setorizar os problemas, como eu disse. Né? E vai ficar muito mais prático esse entendimento. Por isso que é necessário a gente estudar esses tópicos que eu estou dizendo. Não adianta a gente querer se aventurar em reparo em placa, né, seguindo tutoriais do YouTube. Né? É legal, mas nem sempre o mesmo defeito se resolve da mesma maneira. Né? Às vezes é um problema de carga que deu problema lá no IFPMIC, né? Ou no Fistar. Beleza, o cara lá do vídeo trocou o Fistar e resolveu. E às vezes você vai trocar o Fistar e não vai resolver. Por isso que é necessário medir. Porque nem sempre o defeito se resolve da mesma maneira. Né? Ele está com problema de carga, mas o circuito de carga é gigante, tem muitos componentes, muitas linhas ali. Nem sempre é o mesmo componente. Para que se tenha certeza do que está fazendo, é primordial entender como funciona uma placa de um smartphone e como seus setores são alimentados. Antes de falar aqui do quinto, né? Dar um exemplo para vocês aqui, né? Como que funciona mais ou menos uma alimentação de uma placa do smartphone. Imagina que tem um prédio de 5 andares, né? E lá em cima desse prédio tem uma caixa d'água gigante, grandona, que alimenta todos os andares, os apartamentos ali com água, né? Cada andar são vários apartamentos, vamos falar que são 4 apartamentos por andar. Então o quinto andar tem 4, o quarto andar tem 4, terceiro, segundo, primeiro, tem 4 apartamentos. Cada apartamento são várias saídas de água ali, né? Tem a lavanderia, tem o banheiro, tem a cozinha. Né? Então imagina isso num prédio, com muitos apartamentos de 5 andares. São vários canos passando e alimentando ali cada apartamento com água, correto? Beleza. Então a água sai da caixa d'água e vai alimentando cada apartamento. Quando alimenta o quinto andar ali, ele consumiu uma quantidade de água, certo? Alimentou o quarto, já são 2 vezes mais quantidade de água. Então esse consumo é maior, certo? Se alimentou o terceiro, 3 vezes mais, consumo maior ainda. E assim por diante. Na fonte de alimentação, a corrente é a mesma coisa. Quanto mais setores da placa é alimentado, maior é o consumo. Então vocês têm que entender dessa maneira.
né? Se tem um consumo ali de 80 mA, é coisa pouca que está sendo consumida, né? Se tem um consumo ali de 100, 150 mA, já passou para um outro setor, 200, 300 e assim vai. Quando a placa está 1 ampere, 1,5 ampere, alguns smartphones quase chegando em 2 amperes, significa que já acendeu a tela, já ligou tudo, né? Se você tiver esse entendimento, começa a clarear, né, a visão que a gente vai ter ali da fonte de alimentação. Deu para entender essa analogia? Vocês conseguiram entender? Sim. Legal. E se tem um cano furado ali da água? O Cristiano falou isso. Mas se tem um cano furado, em algum cano ali, um caninho furado, você vai ver que é uma água vazando, tá, tem um consumo ali também. Tá? Então, vocês começarem a entender e juntar essas analogias, né, vai ajudar vocês aí nesse entendimento. Uma quinta coisa muito importante para vocês começarem a reparar a placa é entender também o básico do esquema elétrico e do software de apoio, né? Software de apoio do XG, ZXW, ZKJ e o esquema elétrico do fabricante. Nem todos os modelos a gente tem disponibilizado o esquema elétrico, né? Mas alguns têm o software de apoio que nos ajuda. E esse software de apoio tem muita coisa mapeada que a gente consegue fazer testes comparativos. E não precisa decorar isso aqui, pessoal. Ninguém tem isso aqui decorado. Né? O pessoal se assusta quando vai falar de esquema elétrico. Ah, como que eu vou entender isso aqui? Né? Como eu disse, é um degrauzinho por vez. Se a gente tem um software de apoio, uma placa espelho, né? A gente consegue fazer muita coisa também com testes simples. E a gente já vai direto no foco. Né? Por exemplo, não funciona uma câmera. Você trocou a câmera, você foi lá, continuou sem funcionar, não tem oxidação, o aparelho a placa está bonita, né? Não tem nada de diferente ali, e trocou a câmera e não funciona. Então a gente já entende que é um defeito em placa. Né? Como que eu vou começar essa análise? Ah, precisa do esquema elétrico, beleza. E aí? Eu vou abrir o esquema elétrico lá, né, no conector da câmera, tem muitas linhas lá, eu vou testar todas as linhas. Eu vou perder o dia inteiro ali? Não. Aí que entra o esquema elétrico, o software de apoio, que nos ajuda, certo? Normalmente o software de apoio, pessoal, vem mapeado alguns valores que a gente usa na condução reversa, por exemplo, que o Antônio falou sobre, né, um teste de condução reversa, que ele já vai mostrar a linha defeituosa para a gente. Então a gente não vai precisar testar todos aqueles pinos do conector. Então a gente já vai abrir o esquema elétrico ou o software de apoio focado no defeito que a gente quer procurar, na linha que a gente quer procurar, né? Porque o pino, na condução reversa ali, vai dar um valor diferente do que está nos mostrando, né, no software de apoio. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, facilita muito na bancada, tá? Esquema elétrico e software de apoio, vocês precisam também começar a trabalhar em cima dele, estudar ele, tá? Não é ser um expert, tudo tem um passo a passo, um legalzinho por vez. Vocês vão ver que vocês vão conseguir consertar muitas coisas quando entender esses processos aqui. Ó, o sexto, né? Mapeamentos de placas, né, e testes comparativos. Eu já acabei de dizer sobre isso. Né? Normalmente, a gente pode pegar uma placa espelho também, com o teste de condução reversa e comparar. Quando a gente pega uma placa funcionando 100%, essa situação da câmera, por exemplo, e entende aquele teste que o professor Antônio passou, a gente consegue mapear uma placa boa, e dá todos os pinos do conector, né, da câmera, mapeia, vê os valores que ele vai dar em condução reversa e vai na placa defeituosa e faz os mesmos testes. Normalmente uma linha ali vai dar um valor errado. Então a gente volta lá no esquema elétrico e já vai abrir o esquema naquela linha defeituosa. É onde a gente vai achar um componente ali. Porém, se a gente não tem o entendimento do esquema elétrico, ou perdão, da eletrônica básica, das medições de multímetro, a gente vai achar a linha defeituosa, mas não vai achar o componente defeituoso. Você não vai saber testar um resistor,
né? Você não vai saber testar um diodo, então você não vai achar o defeito. Por isso tem que seguir essa sequência aqui. Que aí você consegue identificar a linha defeituosa e o componente defeituoso. E aí ele vai substituir, né? Aí é onde entra a parte de microsoldagem. A parte de microsoldagem é importante. Quem já troca um conector, já faz as soldas mais básicas, já está bem adiantado com a microsoldagem, já tem a mão mais calibrada, tá? Uma coisa importante também, pessoal, são os equipamentos. Eu não detalhei ali, mas é legal você ter uma fonte de 4 dígitos, tá? Antes da microsoldagem, aqui voltando um pouco, ter uma fonte de 4 dígitos, ter um multímetro também mais preciso, tá? A gente não pode começar o reparo em placa com uma fonte de 3 dígitos, por exemplo. Se tem um consumo ali no final, essas fontes aqui, né, essa é de 4 dígitos. Se tem um consumo no final, por exemplo, de 9 mA ali, na fonte de 3 dígitos, você não pega esse consumo, né? Aí vai aparecer na sua fonte lá, 001. Pô, 001, quase nada, né? Ah, não vai ter problema, pode ser o cabo aqui que está consumindo alguma coisa. Só que você não sabe o último dígito. E se o último dígito é 9? Aí você tem um consumo de quase 20 mA ali, que já é um consumo, né, um pouco maior. Então tem que ter uma fonte de 4 dígitos para você ter um diagnóstico mais preciso. E o multímetro é a mesma coisa, né? Multímetros mais calibrados, multímetros com mais qualidade. Agora voltando aqui, né, para os conceitos teóricos da microsoldagem. Não adianta a gente sair tirando, colocando componente, fazendo rebalo sem processo, usando insumos ruins. Tem que entender isso também. O insumo faz toda a diferença no seu conserto. Se você entende a análise, faz o passo a passo, começa a entender a análise, acha o defeito e não faz uma microsoldagem correta, você vai causar outro problema no aparelho. Você achou o defeito, mas na hora de consertar, vai acabar danificando outras coisas. Tem que ter temperatura correta, sim. Tem que ter uma estação de trabalho calibrada. A gente não pode simplesmente pegar qualquer máquina e sair esquentando a placa, né? Às vezes uma estação não tão boa, ela nos mostra um valor lá, por exemplo, está lá 400 graus. Às vezes ela está saindo 300 graus, 350. Você vai ficar esquentando a placa e não vai ter resultado. Vai falar, caramba, eu não consigo soldar, o conector não sai, o componente não sai, você está lá fritando a placa. Mas na verdade é uma estação que não está te dando um valor real e você está se matando lá com a estação, pensando que o problema é você, né, que você não sabe fazer. O insumo também é muito importante, né? A gente pega qualquer fluxo, pega essa pasta aqui laranja da Best. Alguém usa essa pasta laranja da Best? Não, né? Ninguém fala, ninguém não fala. Pode, né, pessoal? A gente tem que usar fluxos bons, né? Normalmente fluxo bom não é barato. Tem que pegar um fluxo apropriado para a gente fazer a microsoldagem, tá? Estudar sobre isso também. A teoria da solda é importante. Então a temperatura, né? O fluxo correto. Na hora de fazer uma limpeza ali da placa, uma limpeza de UCI, precisa ter uma malha boa, não pode usar qualquer malha. A temperatura do ferro também tem que estar legal, né? A ponta do ferro tem que ser uma ponta apropriada. Enfim, estudem sobre a teoria, tá? E vocês têm que também entender as técnicas, né? Porque são várias técnicas que a gente vai aplicar na parte prática ali. Entendendo a teoria, vem o treino, vem a parte prática da microsoldagem, né? Técnicas de rebare, reflow em algumas situações. Tem que entender, pô, é necessário aqui eu fazer o rebare nesse CI, ou eu vou ter que trocar esse CI? Por exemplo, em um componente, eu acho que o Cícero citou uma situação dessa algumas vezes, né? Quando ele tem contato com o líquido, você remove o componente ali a um curto e baixo, você consegue fazer o rebale e colocar. Agora, se é uma situação de sobretensão de carga, não vai adiantar você tirar o CI e fazer o rebale e colocar ele de novo. O CI queimou, né? Então, começa a entender isso, né? Vê o histórico do problema. Tem que perguntar para o cliente o histórico do problema. Não vamos sair tirando e colocando o componente aleatoriamente, né?
Nesse caso do componente de carga, a maioria das vezes ele queima. Não adianta fazer rebalho, tem que trocar. Agora, por exemplo, é um problema em um CI do touch, por exemplo, tá? Que não tem relação direta à carga ali. A chance desse CI queimar já é mais difícil. Agora, não é difícil ele ter um problema de solda fria, né? De uma queda, romper uma esfera ali, ou trincar uma esfera, criar uma fissura, tá? Aí resolve o rebate, você consegue reaproveitar o CI. Você tira o CI, faz a limpeza, faz o rebate e coloca de novo, tá? Então comece a entender os defeitos, né? Comece a entender o histórico do problema. Um CI resinado também. O CI resinado tem processo para você tirar um CI resinado. Você não pode simplesmente ir lá, o CI é resinado. Eu vejo isso muito, pessoal, muito mesmo. O CI é resinado, ele não tem entrada nenhuma de ar. Por que colocar fluxo em cima dele? Quem põe fluxo em cima de CI resinado? Ninguém, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Não adianta, não precisa pôr fluxo em CI resinado, e muito menos tentar tirar com a pinça, né? Tem que limpar, tirar a resina, né? Com uma temperatura diferenciada, uma temperatura baixa, porque até então você não vai dessoldar o CI, você vai remover a resina em volta dele. Então você tem que colocar uma temperatura baixa para você ir limpando, né? Conseguir um espaço para colocar a espátula para deslocar o CI, e tudo isso tem processo. Você também não pode fazer de qualquer jeito, que você vai romper 1 milhão de trilha ali, se você forçar, tá? Para preparar a placa, também tem processo. Preparar o CI também tem processo, né? A gente não pode sair usando qualquer ferro, qualquer temperatura, né? Tem os tipos de estanho também que ajuda muito. Por exemplo, eu vou preparar um CI e eu vou preparar uma placa, eu tenho que colocar um estanho numa fusão inferior, para deixar mais fácil a remoção ali com a malha, né? Tem aparelho que é mais antigo. Quanto mais antigo o aparelho é, mais dura é a solda. A solda ela fica mais rígida. Então, se a solda está mais dura, você precisa de mais calor para derreter aquele estanho. E aí é mais temperatura, mais calor, mais tempo na placa, esfregando mais a malha ali, gerando um atrito absurdo, é onde causa outros problemas. Tá? Tanto na placa quanto no CI. Se é no CI não é tão perigoso, mas na placa, romper o trilho ali é mais complexo, né? Dá pra gente refazer? Dá. A maioria a gente refaz as trilhas. O CI não precisa, você vai e troca o CI. Se não for um CI endereçado, você consegue pegar outro CI e colocar lá. Mas se for endereçado também, deu ruim, né? Não tem o que fazer. Tá? Então isso é importante, pessoal. A parte da solda, a gente tem que ter muito cuidado, senão faz a análise, acha o defeito e na hora de reparar, causa outro problema. Então também é importante a teoria e a prática. A prática é treino. Seguindo o protocolo da microsoldagem, você consegue desenvolver, desempenhar a solda com perfeição, né? E isso é treino. É como dirigir realmente, né? É como dirigir. Você vai começar a dirigir, você tem dificuldade, você não vai sair pegando uma rodovia, né? Você não vai fazer uma baliza. É mais difícil. Com o tempo você fica fera. Você vai lá, você pega a rodovia, você faz baliza, você faz o diabo lá com o carro. E a mesma coisa com a microsoldagem. Tem que começar devagar. De repente você olha ali e você fala, caramba, estou fazendo esse CI resinado, estou tirando uma manante, estou tirando o processador, estou tirando um componente aqui mais complexo. Tá? E todo mundo pode. Todo mundo consegue. É só querer. É só querer treinar. Então, reparos em placa. Não se assustem, né, pessoal? Tudo é possível para aquele que quer e busca. A dedicação, estudo e treino, isso te faz crescer. E avante. É assim, pessoal. Eu acho que aqui, quem está iniciando agora, ninguém começou sabendo, né? E quem está iniciando agora e realmente quer e tem vontade, continua. Eu acompanhei aqui a caminhada de vários técnicos, vários mesmo. E lá no início, lá atrás, tinha muita dificuldade. E hoje, como acho que a Gleice falou, hoje às vezes é até melhor que eu. E eu acho muito legal isso. É muito bom. Né? Então, se realmente vocês querem, continuem, que todo mundo consegue, todo mundo pode.
Alguma dúvida do que eu falei? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Então é isso, pessoal. Tá bom? Obrigado.